Macron dobra a aposta contra Putin. Bom, antes de comentarmos sobre as declarações do presidente francês, vamos falar um pouco sobre a guerra da Ucrânia, né? Então, a guerra da Ucrânia começou há pouco mais de 2 anos, né? A Rússia não conseguiu vencer. Muitos analistas esperavam uma vitória rápida, isso não aconteceu. Os países ocidentais, em geral, Estados Unidos, França, Alemanha, passaram a ajudar a Ucrânia, e aí a guerra segue no impasse. Ninguém sabe quem vai ganhar a guerra. Lembrando que, eu já comentei várias vezes, essa guerra é um absurdo, foi uma agressão covarde feita pela Rússia. Muita gente está morrendo lá, isso não é brincadeira, é triste. E o Putin, realmente, ele é um criminoso de guerra, por ter iniciado um conflito sem razão nenhuma. Não havia nenhuma razão para essa guerra. As razões dadas são ridículas, né? Dizendo que é proceder à nazificação. Como é que alguém acredita numa bobagem dessa? Então ele também vai invadir a Alemanha sob acusação de nazificação, vai invadir a Finlândia pela mesma razão, uma bobagem completa. E tem gente que acredita nisso. Outra bobagem é sobre uma ameaça da OTAN. A OTAN não estava ameaçando, a OTAN estava praticamente morta nas vésperas da guerra, do começo da guerra. O próprio presidente Macron comentou sobre isso. A Alemanha estava com investimentos baixíssimos na área da segurança, né, na área dos investimentos militares. E o que o Putin fez com essa guerra é fazer a Alemanha investir mais em armamentos e as nações se movimentarem para defender a Ucrânia, né? Então, uma bobagem completa, tem razão nenhuma. Aliás, o Putin deu uma declaração, fez uma longa entrevista, né? Deu uma longa entrevista para o Tucker, né? Que era antigo repórter da Fox americana, e nessa entrevista ele reafirma aquelas lendas da nazificação, e ele tenta justificar também a ação russa na Ucrânia por razões históricas, ou seja, dizendo que a Ucrânia pertenceu à Rússia, na realidade era o mesmo povo. Então ele diz que os ucranianos são irmãos do russo, que é na prática o mesmo povo, que a Ucrânia não teria razão de existir como nação independente, papapá. Ou seja, ele deu razões históricas para que a Rússia invadisse e ocupasse a Ucrânia. Ora, com razão histórica, as coisas começam a ficar sérias. Todo mundo pode alegar razões históricas para fazer o que quiser. A Itália poderá alegar razões históricas que, como o Império Romano dominava boa parte da Europa, a Itália vai invadir os outros países porque o Império Romano dominou boa parte da Europa. Ridículo. Os mongóis fizeram o maior império do mundo, né? No tempo de Gengis Khan e seus sucessores. Então eles vão poder alegar razões históricas e invadir a Rússia. Fica uma coisa completamente sem sentido, né? Alegar razões históricas para justificar ações militares. Isso aí não faz o menor cabimento. Se a moda pega, o mundo vai entrar em uma ebulição de guerra, todo mundo contra todo mundo, com as alegações históricas, dizendo, esse território é meu por causa disso. Aí o outro vai alegar, não, ele é meu por causa de tal evento histórico que aconteceu há 1000 anos atrás. Nessa entrevista, o Putin puxou fatos de mais de 1000 anos atrás, bem no começo lá da formação daqueles povos. Quer dizer, uma coisa completamente sem sentido. E por que é perigoso esse discurso? Porque ele pode alegar mais para frente, ele pode invadir a Finlândia com alegação histórica, porque a Finlândia também já pertenceu ao Império Russo, então a Finlândia deve pertencer à Rússia, então ele vai lá e invade a Finlândia. Pode invadir os países bálticos. Os países bálticos pertenceram à União Soviética, então vamos invadir. Pode invadir o leste da Polônia. O leste da Polônia, no passado, pertenceu ao Império Russo e tal. Pode fazer a alegação que quiser histórica, como mote para operações militares. Então, as razões que o Putin deu para a guerra são ridículas. Razões históricas não fundamentam guerra, porque se fundamentasse todo mundo poderá brigar com todo mundo. Segundo, desnazificação é ridículo. Pressão da OTAN é ridículo, né? Ninguém invade a Rússia tem armamento nuclear, e mesmo se a
Se a OTAN fosse justificativa para invadir a Ucrânia, então por que ele não invadiu agora a Finlândia? A Finlândia entrou na OTAN ano passado, e agora no dia 7 de março, a Suécia também entrou na OTAN. Então, se a OTAN é justificativa para ação militar, ele deveria invadir a Finlândia e a Suécia também. Agora o Báltico lá se tornou um lago da OTAN. Então, são desculpas esfarrapadas, são delírios de um presidente megalomaníaco que quer reviver tempos heróicos do Império Russo e tempos onde a União Soviética mandava em boa parte do mundo. Quer dizer, ele é um saudosista de um passado supostamente glorioso da Rússia e da União Soviética. Essa que é a verdade. Ele quer se alinhar a um dos grandes conquistadores da história, reviver esses tempos na qual Rússia e União Soviética eram muito influentes no mundo e dominavam grandes territórios. Isso é ridículo, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que acredita no Putin, apoia a Rússia nesse conflito. Foi uma agressão covarde, gente está morrendo, conforme eu falei. Isso é um absurdo, né? E quem está saindo ganhando com a guerra? Quem está saindo ganhando com a guerra são os inimigos do Putin. Então, quem está ganhando com a guerra é o complexo militar industrial americano, que está vendendo um monte de equipamentos para a Ucrânia, custeados pelo próprio governo americano. Estão testando novos equipamentos, está uma maravilha. Quem está gostando? São as indústrias armamentistas da França, da Inglaterra, da Alemanha, que estão vendendo mais por seus próprios governos e estão testando equipamentos na Ucrânia. Recentemente saiu a notícia que a Rheinmetall da Alemanha ia multiplicar talvez por 10 o número de armamentos produzidos. Então está comemorando, né? Estourando champanhe, nunca vão estar diante de um lucro fabuloso com os equipamentos vendidos para o governo alemão e depois encaminhados para outras nações. Então é impressionante. Então, primeiro, o grande vencedor é o complexo militar industrial americano, as indústrias armamentistas da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Holanda, etc. Esses que estão ganhando dinheiro na guerra. Quem é o grande perdedor dessa guerra? Além, os piores perdedores são as pessoas que estão morrendo, é a Ucrânia, obviamente, que está sofrendo brutalmente nesse conflito, claro, mas a Rússia é uma das grandes perdedoras. Por quê? Porque ele está sacrificando o futuro da Rússia. Muitos jovens estão morrendo nessa guerra, muitos jovens já emigraram, a Rússia tem problemas demográficos sérios, e o que o Putin fez com essa guerra é agravar o problema demográfico. Muita gente está fugindo da Rússia. Lembrando que a Rússia é uma ditadura, não tem liberdade de expressão. A Rússia está longe de ser uma nação conservadora, o aborto é legalizado lá. E mais, todos esses aí que elogiam a Rússia, elogiam o Putin, não vão passar férias lá, vão preferir passar férias nos Estados Unidos. Então é ridículo esse apoio pró-Putin, né? Então, quem são os grandes perdedores? A própria Ucrânia, claro, e a própria Rússia. O Putin está sacrificando, né, gerações com esse conflito, está sacrificando a própria existência da Rússia como uma potência no longo prazo por causa dos problemas demográficos, alimentou seus inimigos, a OTAN ressurgiu, né? Conforme o presidente Macron falou, estava morrendo, ela ressurgiu, ressuscitou, saiu da UTI. A Alemanha está investindo pesadamente em armamento, o PIB da Alemanha é muito maior do que o da Rússia. Com essa nova onda de investimentos militares e reorganização da OTAN europeia, eles nem precisam mais dos Estados Unidos para eventualmente vencer uma guerra contra a Rússia. Essa que é a verdade. Os equipamentos russos na Ucrânia não se mostraram tão bons. Só para dar um exemplo, o grande tanque russo T-4 da Armata disse que não está pronto para a operação ainda. A invasão da Rússia feita na Ucrânia foi uma grande decepção do ponto de vista militar para a Rússia. Os equipamentos russos não se mostraram tão bons e eficientes, a capacidade de produção russa também não é das melhores, as estratégias também não foram das melhores, foi um grande fiasco da Rússia. A Rússia, para pedir ajuda para a Coreia do Norte em armamento, é o que prova o que eu estou falando, que está um fracasso completo. E depois a Rússia está numa crise econômica escondida da mídia, obviamente. Fez a Rússia, a Alemanha e a Rússia, então, com essa sequência de desentendimentos, romperam os contratos de gás de um modo surpreendente. A Alemanha conseguiu buscar outros fornecedores, deu outra solução para o problema
do fim do gás vindo da Rússia, ou seja, a Alemanha dependia muito do gás russo e hoje não depende mais. Uma operação, aliás, de logística da indústria alemã impressionante, né? Realmente os alemães são muito bons nessa questão de logística e indústria, né? Então, talvez a Rússia pensasse que essa ameaça, que essa chantagem energética contra a Alemanha funcionar, não funcionou, foi um tiro no pé. Aí agora a Rússia tem que direcionar esse gás e a grande produção energética que a Rússia tem para outros locais, Índia, China, que estão comprando mais barato do que comprava a Alemanha, ou seja, a Rússia está recebendo menos dinheiro do que recebia antes. Então, a Rússia está numa crise econômica, demonstrou fraquezas para o Ocidente, sacrificou o seu futuro por causa das questões demográficas e ainda fortaleceu seu grande inimigo, que é a OTAN. E a Alemanha, a Polônia e tudo começaram a investir pesado. Quer dizer, grande estrategista é o Putin. É um megalomaníaco fracassado, essa que é a verdade. E agora, recentemente, o Macron, que eu não tenho simpatia nenhuma por ele, obviamente ele não deu essas declarações que eu vou comentar no intuito de ser uma coisa bem intencionada, óbvio, eu não acredito em boa intenção de nenhum líder mundial. E o Macron, então, deu declarações duras, dizendo que que a França poderia enviar tropas para a Ucrânia. Agora, a imprensa já vazou, já tem um tempo, que já tem militares franceses, ingleses lá na Ucrânia. Eles estariam trabalhando no quê? Nos equipamentos de alta tecnologia que a França, Inglaterra e outros enviaram para a Ucrânia. A Ucrânia, obviamente, não saberia mexer nos equipamentos franceses, ingleses, americanos, alemães, holandeses que estão lá. Teriam que ter técnicos experientes, né, para montar esse equipamento, saber como manobrá-los, etc. E é claro que tem já militares franceses, britânicos, talvez americanos, alemães e holandeses, que já estão lá dando assistência militar em loco, quer para os equipamentos, quer para as estratégias de guerra ucranianas. Essa que é a verdade. O Putin sabe disso e faz vista grossa, porque ele já falou que se houvesse um movimento maior da OTAN, na Ucrânia ele lançaria bombas nucleares. Então ele tem que fazer vista grossa para um monte de coisa, senão fica chato para o discurso arrogante dele, né? Então é claro que já tem franceses lá, então esse discurso do Macron serve em dois sentidos. Um primeiro, já é uma justificativa para esses franceses que já estão lá, e outro, que já preparando talvez a opinião pública francesa por uma eventual fase de envolvimento realmente em maior escala da França, Alemanha e de outros locais, né? Dizem que essa declaração do Macron uniu os discursos entre direita e esquerda francesa, levou os ânimos e o patriotismo da França, pelo menos é o que a parte da imprensa está comentando. Foram declarações duras, né, contra o Putin. O Macron, ele está ganhando, né, está capitalizando em cima de um sentimento europeu de que o conflito realmente pode escalar e de que realmente a Ucrânia não seria o único objetivo do Putin e da Rússia. Que se a Rússia, o Putin vencerem essa guerra e conseguirem tomar conta da Ucrânia, outros alvos viriam na sequência, como por exemplo Moldávia, Geórgia, Armênia e os países bálticos e mesmo a Finlândia. Então, os europeus tem medo de um avanço russo, né? Tem um grande medo do avanço russo e o Macron, numa linguagem política, está faturando em cima, dando uma resposta para o seu público diante do medo da ameaça russa e ameaçando, então, enviar soldados para lá, né? Então, agora, a pergunta é: o conflito vai escalar? Vai ter bomba nuclear? Bom, ninguém sabe. Há os que dizem que vai escalar, que vai ter bomba nuclear no futuro. Há os que dizem que não, tem muito interesse em jogo, tem negociações subterrâneas, tem muito comércio que continua indo para lá e para cá e que tudo isso poderia levar a um colapso do comércio
se a guerra escalar, então cada um fala o que quer, ninguém sabe o futuro. Os que dizem que tem certeza que vai ter uma guerra nuclear erram, porque ninguém sabe, isso é só chute. E os que dizem que tem certeza que não vai ter uma guerra nuclear também chutam, porque ninguém sabe o futuro. Ninguém sabe, ninguém esperava que essa guerra fosse durar mais de 2 anos, e ninguém sabe o futuro. Essa que é a verdade, né? Engraçado que esses analistas futurólogos dão certeza, não, vai ter guerra nuclear. Aí o outro lado diz, não, não vai ter guerra nuclear. Bom, ninguém sabe nada, futuro ninguém sabe, só chute. O que a gente pode analisar é o passado, agora o futuro, né, ninguém sabe. Aproveitando, para quem quer se interessar mais dessa guerra, tem sites internacionais que analisam melhor a guerra do que no Brasil, óbvio. Só que esses sites estão em inglês, né? O inglês é fundamental para o estudo, para as notícias, para viagens, para o trabalho. Então você que ainda não sabe inglês, está perdendo tempo, faça logo o curso Biway do amigo Jonas Bressan. É um curso muito bom, meu filho está fazendo, está gostando muito e hoje está numa promoção imperdível, né? Então o link está na descrição. Não perca mais tempo e faça logo o curso Biway de inglês. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.